Existe uma diferença silenciosa entre pessoas que passam a vida inteira desejando e pessoas que transformam desejo em destino. Essa diferença não está, como muitos imaginam, no talento, no lugar onde nasceram, no privilégio que receberam, no apoio que tiveram ou na sorte que apareceu no momento certo. Essa diferença está em uma força interior que quase todo ser humano experimenta, mas poucos aprendem a governar. Essa força é o desejo. Mas não o desejo fraco, superficial, passageiro, emocional, impulsivo, o desejo que surge em um dia de empolgação e morre na primeira semana de dificuldade. O que está em jogo aqui é um outro tipo de desejo, um desejo que deixa de ser apenas vontade e se torna direção, um desejo que deixa de ser sensação e passa a ser estrutura, um desejo que não apenas emociona a pessoa por dentro, mas começa a reorganizar sua mente, sua atenção, suas escolhas, seus hábitos, e com o tempo, a própria realidade em volta dela. E é exatamente por isso que o capítulo sobre desejo em Pense em Riqueza é tão importante. Por que Hill não começa sua arquitetura da riqueza falando de dinheiro, nem de mercado, nem de contatos, nem de técnicas externas? Ele começa na origem invisível. Ele começa naquilo que move a pessoa por dentro. Ele começa no ponto em que algo ainda não existe do lado de fora, mas já começou a nascer com violência suficiente do lado de dentro. Napoleão Hill afirma que o desejo é o ponto de partida de toda realização. Essa frase é famosa, mas quase sempre é repetida de forma rasa. A maioria ouve isso como se fosse um slogan de motivação, quando na verdade é uma descrição de funcionamento. O que ele está dizendo, em essência, é que nenhuma construção relevante começa com resultado, toda construção começa com uma combustão interior. Antes de existir conquista, existe tensão. Antes de existir manifestação, existe impulso. Antes de existir realização, existe uma força interna insistindo para que a pessoa não aceite permanecer onde está. O problema é que muita gente confunde essa força com simples querer. E querer, por si só, não constrói nada. Quase todo mundo quer alguma coisa. Quase todo mundo quer ganhar mais, quer viver melhor, quer ter paz, quer sair das dívidas, quer ser respeitado, quer realizar um projeto, quer vencer o medo, quer mudar de vida. O mundo está cheio de pessoas que querem. Mas o mundo não é transformado por quem quer. O mundo é transformado por quem sustenta um desejo tão claro e tão intenso que ele deixa de ser uma opção agradável e passa a ser uma exigência interior. E é nesse ponto que a palavra desejo começa a recuperar o seu peso real. A Bíblia, muitos séculos antes de Hill, já lidava com esse mesmo princípio, mas em uma linguagem espiritual. Em Provérbios 29:18 lemos que, onde não há visão, o povo se corrompe. Isso significa que, quando falta direção clara, a energia humana se dispersa, a mente se fragmenta, a vida perde foco e a pessoa começa a ser levada por impulsos, distrações e pressões externas. A visão, nesse contexto, não é apenas uma imagem bonita do futuro. É uma direção interna suficientemente forte para organizar o presente. Quando Hill fala sobre definir exatamente o que se deseja, ele está lidando com esse mesmo princípio. E quando a neurociência moderna mostra que o cérebro humano direciona sua atenção a partir daquilo que foi marcado como relevante, ela está dizendo, em outra linguagem, a mesma verdade. Ou seja, uma vida sem desejo claro é uma vida sem seleção interna. E uma mente sem seleção interna é uma mente governada pelo acaso, pelo ambiente, pela ansiedade, pela pressão social, pelo medo e pela repetição automática do que já conhece. É por isso que tantas pessoas vivem cansadas sem sair do lugar. Elas não estão apenas sem disciplina. Muitas delas estão sem um desejo suficientemente organizado para sustentar a disciplina. Elas até tentam mudar, mas tentam com desejo vago. Querem mais, mas não sabem exatamente o que. Querem prosperidade, mas não definem qual prosperidade. Querem liberdade, mas não definem a forma dessa liberdade. Querem paz, mas não sabem que tipo de vida seria necessária para sustentar essa paz. Querem transformação, mas não possuem visão clara do que de fato precisa ser transformado. E o que é vago quase nunca gera poder. A mente humana precisa de clareza para se mobilizar com profundidade. Ela pode até ser tocada por abstrações,
mas ela só se organiza de verdade em torno do que foi definido com precisão. É por isso que Hill insiste tanto que a pessoa define exatamente quanto dinheiro quer. Muitos leem isso como uma obsessão financeira. Não é isso. O princípio por trás dessa instrução é muito maior. Ele está ensinando que o desejo começa a se tornar força quando abandona a névoa da indefinição. Do ponto de vista bíblico, isso também aparece de forma impressionante em Abacuque 2:2, quando o texto diz para escrever a visão e torná-la bem legível. Isso é extraordinário porque mostra que a visão não deve ficar apenas pairando no interior da pessoa como sentimento impreciso. Ela deve ganhar forma. Deve ser nomeada. Deve ser fixada. Deve ser trazida para um nível de nitidez em que a consciência possa voltar a ela sem confusão. A neurociência ajuda a explicar por que isso é tão poderoso. O cérebro humano trabalha com sistemas de priorização. Uma dessas funções está relacionada ao sistema reticular ativador, que ajuda a filtrar estímulos e destacar aquilo que foi marcado como importante. Em termos simples, aquilo que você define com clareza começa a ser notado com mais facilidade. Não porque o universo magicamente mudou de uma hora para outra, mas porque sua mente parou de desperdiçar atenção e passou a reconhecer oportunidades, padrões, caminhos, riscos e conexões que antes estavam invisíveis para você. Isso significa que o desejo, quando claramente definido, não apenas inspira a pessoa. Ele literalmente reorganiza a forma como ela percebe o mundo. Mas existe outro problema ainda mais profundo. Mesmo quando a pessoa define algo, ela frequentemente deseja de forma fraca. É um desejo de conveniência, não de compromisso. É um desejo que cabe apenas se as circunstâncias forem favoráveis, se o ambiente cooperar, se a aprovação vier rápido, se o desconforto não for excessivo, se o caminho não exigir perdas reais. Esse tipo de desejo não suporta pressão. E tudo que não suporta pressão não gera construção duradoura. O desejo de que Hill fala é diferente. Ele se parece mais com fome do que com preferência. Ele não é uma ornamentação emocional. Ele é uma urgência interior. Ele não pergunta apenas seria bom ter isso, ele diz não posso continuar vivendo abaixo disso. Quando esse desejo se instala, a relação da pessoa com o tempo muda, com a dor muda, com a disciplina muda, com a renúncia muda, com as distrações muda. Ela para de tratar aquilo como fantasia agradável e passa a tratar como uma direção incontornável. Na Bíblia, isso encontra eco em Mateus 6:21, onde Jesus diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Essa é uma das formas mais precisas de descrever a dinâmica do desejo. O coração, na linguagem bíblica, não é apenas o centro das emoções, é o centro da inclinação, da lealdade, da orientação existencial. Em outras palavras, aquilo que você valoriza com mais profundidade puxa sua atenção, organiza sua energia, influencia suas decisões e molda seus hábitos. A ciência moderna também confirma esse mecanismo ao mostrar que o cérebro prioriza o que está associado à relevância emocional e valor. Não é o que você diz da boca para fora que governa a sua vida, é o que o seu sistema interno aprendeu a tratar como valioso. E isso explica por que tantas pessoas vivem divididas. Dizem que querem uma coisa, mas valorizam outra. Declaram um alvo, mas emocionalmente estão ligadas a padrões que sabotam esse alvo. Falam em crescimento, mas o sistema interno ainda privilegia conforto. Falam em prosperidade, mas a mente continua organizada ao redor da escassez, do medo, da autoproteção e da adição ao conhecido. Por isso, o capítulo sobre desejo não é apenas um capítulo sobre ambição. É um capítulo sobre alinhamento. Ele obriga a pessoa a confrontar uma pergunta desconfortável: o que você realmente quer a ponto de reorganizar a si mesmo por causa disso? Porque quase todo mundo quer algo sem querer o suficiente para mudar por causa disso. Quase todo mundo deseja um novo resultado, mas poucos desejam de forma forte o bastante para construir uma nova estrutura interior. E sem nova estrutura interior, não existe novo resultado duradouro. Pode haver impulso, tentativa, entusiasmo temporário, até ganhos pontuais. Mas não há transformação estável. A riqueza de que Hill fala, inclusive, ultrapassa o dinheiro. Dinheiro é uma das manifestações.
mas o princípio é muito mais amplo. Desejo, nesse sentido, é a força que arranca a pessoa da passividade e a coloca em rota de criação. A neurociência da motivação mostra que o cérebro não é ativado apenas por recompensa já obtida, mas por antecipação significativa. Quando um objetivo se torna emocionalmente relevante, circuitos relacionados à motivação, atenção e persistência começam a operar de forma diferente. Em termos simples, a pessoa que realmente deseja não apenas pensa no objetivo, ela começa a viver sob a influência dele. O objetivo deixa de ser uma ideia eventual e passa a ser um organizador interno. Isso muda o que ela enxerga, o que ela considera aceitável, o que ela tolera, o que ela recusa, o que ela mantém, o que ela abandona. E é exatamente aqui que se encontra a diferença entre pessoas que sonham e pessoas que constroem. A primeira categoria gosta da ideia da conquista. A segunda categoria se permite ser transformada pela força do que deseja. Agora, isso traz uma implicação séria. Se o desejo verdadeiro reorganiza a vida, então ele inevitavelmente cobra alguma coisa. E é aqui que a maioria recua. Porque quer a colheita sem o custo interno da plantação. Quer o fruto sem a pressão do crescimento. Quer a mudança sem a renúncia. Quer o avanço sem a fricção. Quer o novo sem morrer para partes do velho. Hill é muito claro ao dizer que a pessoa deve decidir o que está disposta a dar em troca daquilo que deseja. Muita gente lê isso como uma simples lógica de esforço. Mas é mais profundo. O desejo verdadeiro exige troca porque todo movimento em direção a um nível maior de vida exige a perda de padrões menores que antes dominavam a pessoa. Tempo será trocado. Atenção será trocada. Hábitos serão trocados. Companhias talvez sejam trocadas. Autoimagem será trocada. Confortos serão trocados. Negociações internas antigas serão confrontadas. Sem troca, o desejo não desce da imaginação para a existência. O ensino bíblico confirma isso com força. Em Lucas 9:23 lemos que quem quiser seguir deve negar a si mesmo. Independentemente do contexto espiritual mais amplo dessa fala, o princípio aqui é extremamente poderoso: não existe crescimento sem renúncia. Negar a si mesmo, em um nível estrutural, significa dizer não a uma versão limitada, impulsiva, preguiçosa, desordenada ou autocentrada de si mesmo para poder sustentar uma direção mais alta. A neurociência comportamental mostra algo semelhante quando observa o conflito entre impulsos de curto prazo e objetivos de longo prazo. O cérebro tende, por padrão, a buscar alívio rápido, prazer imediato e economia de energia. Isso é natural. Mas não é suficiente para a construção. Crescer exige subordinar impulsos imediatos a uma visão superior. E isso não acontece por acidente, acontece por treino, por repetição, por redefinição do que é valorizado. É por isso que tantas pessoas vivem presas em um sofrimento repetitivo. Elas não estão sem capacidade. Estão sem uma aliança real com o próprio desejo. Querem mudar, mas ainda não romperam com a identidade que as mantém onde estão. E identidade é decisiva aqui. Porque o desejo fraco quer obter algo. O desejo forte começa a alterar quem a pessoa acredita ser. A partir do momento em que o desejo se torna intenso o suficiente, ele deixa de ser apenas "eu gostaria de ter" e se torna "eu já não posso mais continuar sendo a pessoa que negocia isso". Essa transição é decisiva. Porque a mudança profunda raramente se sustenta só no nível do comportamento. Ela precisa tocar a autoimagem. A pessoa precisa começar a ver a si mesma como alguém em movimento para um destino que exige uma nova postura interior. Hill, nesse capítulo, nos força a sair da fantasia e entrar no concreto. Ele não diz apenas para desejar. Ele diz para definir o desejo. Depois diz para estabelecer o preço. Depois diz para fixar a data. Depois diz para criar um plano. Depois diz para escrever a declaração. Depois diz para repeti-la diariamente. Em outras palavras, ele pega o fogo interior e o obriga a se transformar em estrutura. Isso é importante demais. Porque muito fogo sem forma vira fumaça. Muita emoção sem direção vira desperdício.
Muito desejo sem organização vira frustração. O que Rio está fazendo é construir um canal para a força interior. Ele está ensinando a transformar intensidade em movimento organizado. A Bíblia também revela essa lógica quando liga a fé à ação, visão à perseverança, promessa à postura, pedido à crença, meditação à direção. Josué 1h08, por exemplo, fala de meditar dia e noite para cuidar de fazer conforme o que está escrito, e então prosperar. O ponto aqui não é apenas um ritual religioso de leitura. O princípio é que aquilo que ocupa continuamente a mente começa a moldar a vida. A ciência da neuroplasticidade concorda plenamente. Repetição com atenção e valor emocional fortalece caminhos neurais. Em linguagem simples, o que você pensa repetidamente, especialmente com envolvimento emocional, vai se tornando mais automático, mais forte, mais dominante. Então, quando Rio manda ler a declaração do desejo pela manhã e à noite, ele não está apenas propondo um hábito inspiracional. Ele está, mesmo sem linguagem técnica, tocando em um princípio extremamente sofisticado de condicionamento mental e consolidação de direção. Isso também explica por que a maioria fracassa. Não porque não deseja nada, mas porque o desejo não é suficientemente específico, nem suficientemente carregado de valor, nem suficientemente repetido, nem suficientemente protegido, nem suficientemente traduzido em ação. A pessoa vive de impulsos descontínuos. Um dia está convencida, no outro está dispersa. Um dia se vê no destino, no outro se entrega à dúvida. Um dia escreve metas, no outro volta ao automático. Um dia declara uma visão, no outro deixa o ambiente redefinir sua mente. E assim ela vai perdendo força. Não porque o princípio falhou, mas porque o desejo não foi sustentado no nível necessário. Sustentar. Essa é uma palavra central. O desejo real não é medido pela intensidade de um momento, mas pela capacidade de permanência ao longo do tempo. Muita gente já sentiu vontade poderosa por algo. Pouca gente sustentou essa vontade quando não havia aplauso, quando não havia resultado visível, quando o processo ficou silencioso, quando o caminho exigiu repetição, quando a excitação inicial morreu, quando o esforço passou a parecer monótono, quando a comparação com outros começou a produzir desânimo. O desejo verdadeiro atravessa essa fase. Ele permanece quando o brilho emocional diminui. E é exatamente aí que ele prova que é mais do que emoção. Ele prova que se tornou decisão. Do ponto de vista bíblico, essa permanência se conecta com a ideia de perseverança. Em Hebreus 10h36 lemos que tendes necessidade de perseverança. Isso é muito profundo porque mostra que o intervalo entre promessa e manifestação não é vazio, ele é um campo de prova da solidez interna. E a neurociência do hábito ensina algo semelhante: novos padrões não se consolidam em um instante, mas por repetição, reforço e persistência diante da tendência de retorno ao conhecido. Ou seja, o cérebro não se rende facilmente a uma nova direção só porque você se inspirou uma vez. Ele muda quando a nova direção é repetida a ponto de se tornar mais dominante que o velho padrão. Isso significa que sustentar o desejo é sustentar a guerra pela reorganização da própria mente. Por isso, quem deseja de verdade precisa aprender a proteger esse desejo. Nem tudo deve entrar na mente. Nem toda companhia favorece a visão. Nem toda conversa merece permanência. Nem todo hábito é neutro. Nem todo entretenimento é inocente. Nem toda opinião externa tem o direito de se instalar dentro de você. Desejo protegido é desejo preservado. Desejo exposto demais à ironia, ao cinismo, à mediocridade e à dúvida alheia frequentemente enfraquece antes de amadurecer. O Salmo 1 mostra isso de forma brilhante ao ligar prosperidade ao afastamento de determinados conselhos e à meditação contínua em uma fonte superior. Em termos práticos, aquilo que você ouve repetidamente começa a competir com aquilo que você quer construir. Se seu desejo é precioso, ele precisa ser guardado até ganhar força suficiente para não ser desmontado por qualquer vento de opinião. Também é essencial entender que desejo não é desespero. Há uma diferença entre fome direcionada e ansiedade caótica. O desejo verdadeiro é intenso, mas pode ser sóbrio. Ele não precisa produzir histeria. Ele produz foco. Ele não precisa gerar agitação sem forma.
Ele gera alinhamento. A ansiedade quer tudo rápido porque não suporta o intervalo. O desejo maduro aceita o processo porque sabe o que está construindo. Rio não ensina desespero. Ele ensina decisão combinada com organização. A Bíblia não ensina desespero. Ela ensina a fé operando com perseverança. A neurociência não valida agitação caótica. Ela mostra que excesso de estresse desorganiza a atenção e prejudica a clareza, enquanto propósito estável e repetição coerente fortalecem direção. Então, quando falamos de desejo, não estamos exaltando um impulso desordenado. Estamos falando de uma força interior disciplinada por clareza, alimentada por repetição, sustentada por valor e expressa em ação. Esse tipo de desejo é transformador porque une fogo e forma. E essa união é rara. Há pessoas com fogo, mas sem forma. Há pessoas com forma, mas sem fogo. As primeiras se dispersam. As segundas se tornam mecânicas e secas. O ponto de virada acontece quando fogo e forma se encontram. Quando a pessoa quer profundamente e ao mesmo tempo aprende a estruturar esse querer em palavras, compromissos, renúncias, prazos, movimentos e repetições. A partir daí, o desejo deixa de ser apenas experiência interna e passa a ser princípio operacional. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. O que exatamente você deseja a ponto de estar disposto a reorganizar sua vida por causa disso? Porque aí está a linha divisória. Não entre ricos e pobres apenas. Não entre bem-sucedidos e fracassados apenas. Mas entre pessoas que vivem dispersas e pessoas que vivem em direção. Você pode ter muito talento e ainda assim viver disperso. Pode ter grande inteligência e ainda assim viver fragmentado. Pode ter conhecimento, recursos, contatos, oportunidades e ainda assim não construir nada decisivo se o seu desejo não se tornar uma direção organizada. E o contrário também é verdadeiro. Uma pessoa com poucos recursos iniciais, mas com desejo claro, intenso, protegido e sustentado, frequentemente começa a se mover de forma que surpreende até a si mesma. A razão disso é simples. O desejo profundo começa a produzir coerência. E coerência é um multiplicador de força. Uma vida incoerente perde energia em conflito interno. Quer uma coisa e pratica outra. Declara uma meta e alimenta hábitos contrários. Ora por um destino e conversa como quem não crê nele. Escreve planos e se cerca de vozes que zombam deles. Essa incoerência suga poder. O desejo autêntico, quando amadurece, começa a reduzir essa distância. A pessoa passa a pensar mais alinhada com o que quer, falar mais alinhada, escolher mais alinhada, recusar mais alinhada, insistir mais alinhada. E isso produz aceleração. Não porque tudo fique fácil, mas porque a energia antes fragmentada agora tem canal. A própria ideia de riqueza, então, precisa ser compreendida em seu nível mais profundo. Riqueza não é apenas posse. Riqueza é expansão ordenada de capacidade, influência, fruto, criação, contribuição e domínio sobre a própria direção. O dinheiro é uma expressão possível dessa riqueza, mas não sua totalidade. E o desejo, nesse contexto, é o ponto de partida porque ele é a primeira forma de riqueza interior. Uma pessoa pode estar materialmente limitada e ainda assim já carregar em si um início de riqueza se possuir desejo claro, fé estruturada, mente direcionada e capacidade de sustentar isso. E uma pessoa pode ter acesso a recursos e ainda assim viver pobre em essência se estiver vazia de direção interior. É por isso que este capítulo é tão decisivo. Porque ele nos obriga a parar de romantizar sucesso e começar a compreender a origem. Ele nos arranca da superfície das circunstâncias e nos leva ao centro do motor. Ele nos confronta com a necessidade de definir, valorizar, proteger, repetir, escrever, agir e perseverar. E tudo isso parte de uma pergunta simples, mas devastadora. O seu desejo é realmente um desejo, ou é apenas uma preferência emocional que você ainda não teve coragem de transformar em decisão? Se essa pergunta incomoda, é porque ela toca a raiz. E tocar a raiz é exatamente o que precisa acontecer. Porque nenhuma transformação real começa onde é confortável. Ela começa onde a verdade interrompe a ilusão.
E a ilusão mais comum é pensar que queremos alguma coisa com profundidade, quando na verdade ainda queremos sem custo, sem estrutura e sem comprometimento. Rio desmonta essa ilusão. A Bíblia desmonta essa ilusão. A neurociência desmonta essa ilusão. Os três, cada um à sua maneira, apontam para a mesma verdade: aquilo que você sustenta internamente com clareza, valor, repetição e ação acaba se tornando a trilha dominante da sua vida. Então, antes de avançar, você precisa aceitar uma verdade fundamental. Não basta admirar a ideia do desejo. Não basta concordar com ela intelectualmente. Não basta sentir-se tocado por alguns minutos. É necessário escolher entrar em aliança com aquilo que você diz desejar. E aliança significa compromisso continuado. Significa parar de tratar seu futuro como algo que depende apenas de circunstâncias externas e começar a tratá-lo como algo que exigirá governo interno. Significa parar de pedir sem direção e começar a construir com intenção. Significa aceitar que, se o desejo for verdadeiro, ele não permitirá mais que você viva em negociação permanente com a sua mediocridade. E esse talvez seja o ponto mais transformador de todos. O desejo real revela o quanto você está disposto a deixar morrer a versão de si mesmo que insiste em permanecer pequena. Porque, no fundo, toda grande construção exige uma espécie de ruptura. Algo antigo precisa perder o trono. Uma autoimagem limitada precisa ser confrontada. Um padrão interno de escassez precisa ser desobedecido. Um vício em conforto precisa ser exposto. Um hábito de dispersão precisa ser quebrado. Um pacto secreto com a demora precisa ser desfeito. E quando isso começa a acontecer, a vida da pessoa inevitavelmente entra em reorganização. Nem tudo muda por fora de imediato, mas por dentro já começou uma guerra. E essa guerra, se sustentada, anuncia nascimento. Por isso, o desejo não é um detalhe do processo. Ele é o início real do processo. Ele é a semente carregada de força suficiente para romper o solo. Ele é o incômodo santo que não deixa a pessoa aceitar para sempre a mesma estagnação. Ele é a força que, quando unida a clareza, fé, repetição e ação, começa a mover uma vida inteira para um novo nível. E é exatamente daqui que partiremos adiante. Porque o desejo, por si só, é o início. Mas precisa agora ser convertido em método, disciplina, declaração, plano e perseverança. E é isso que será aprofundado na continuação. Se o desejo é o ponto de partida, então existe uma pergunta inevitável que precisa ser enfrentada com seriedade: por que a maioria das pessoas, mesmo desejando algo melhor, continua vivendo exatamente no mesmo padrão por anos? Essa pergunta não pode ser respondida com simplificações. Não é falta de informação. Não é falta de capacidade. Não é falta de acesso. É, quase sempre, uma falha no processo de transformação do desejo em estrutura. E é exatamente aqui que o ensinamento de Napoleão Hill se torna extremamente preciso, porque ele não para no conceito. Ele constrói um método. E método é o que transforma intenção em realidade. Hill descreve 6 passos que, à primeira vista, parecem simples. Mas essa simplicidade engana. Porque não são passos para serem lidos. São passos para serem incorporados. E quando não são incorporados, permanecem como conhecimento estéril. O primeiro passo, que já tocamos, é definir exatamente o que se deseja. Mas agora precisamos aprofundar o impacto disso. Definir não é apenas escolher uma meta. É estabelecer um ponto fixo para a mente. É criar uma referência constante que passa a orientar decisões, filtrar distrações e organizar prioridades. Uma mente sem ponto fixo se dispersa. Uma mente com ponto fixo começa a se alinhar. O segundo passo é decidir o que será dado em troca. E esse é um dos pontos mais negligenciados de todo o processo. Porque ele confronta diretamente a fantasia de que é possível crescer sem custo interno. Não existe crescimento sem troca. Isso não é uma opinião, é uma estrutura da realidade. Toda expansão exige contração em algum outro ponto. Toda escolha exige renúncia. Toda construção exige energia. E energia é finita. Então,
Quando você decide construir algo, você inevitavelmente está decidindo deixar outras coisas para trás. E aqui está a pergunta que a maioria evita: o que você está disposto a abandonar para sustentar aquilo que diz desejar? Porque enquanto essa resposta não for clara, o desejo continuará sendo apenas um discurso agradável. A Bíblia expressa esse princípio de forma extremamente direta quando afirma que ninguém pode servir a dois senhores. Essa afirmação não é apenas espiritual, ela é estrutural. Ela aponta para a impossibilidade de dividir a lealdade interna sem gerar conflito. E conflito interno prolongado gera desgaste, indecisão, lentidão e, muitas vezes, paralisia. A neurociência também aborda esse fenômeno ao mostrar que a tomada de decisão constante entre caminhos conflitantes consome recursos mentais e reduz a capacidade de ação consistente. Em outras palavras, quando você não decide o que deixar, você enfraquece o que quer construir. O terceiro passo é estabelecer um prazo definido. Isso pode parecer apenas um detalhe técnico, mas é um divisor de águas. Porque o tempo, quando não é estruturado, se torna um campo onde tudo pode ser adiado indefinidamente. E o adiamento constante é um dos maiores inimigos da transformação. Quando você define um prazo, você cria tensão produtiva. Você força a mente a sair do modo um dia e entrar no modo agora começa a contar. A Bíblia diz que tudo tem o seu tempo determinado, mas isso não é um convite à passividade. É um reconhecimento de que processos existem, e que ignorar o tempo não elimina o processo, apenas prolonga a estagnação. Do ponto de vista da ciência, metas com prazo ativam regiões do cérebro relacionadas ao planejamento e à execução, como o córtex pré-frontal. Isso significa que, quando você coloca uma data, seu cérebro começa a organizar estratégias, antecipar obstáculos e buscar caminhos com mais intensidade. Sem prazo, o cérebro trata o objetivo como opcional. Com prazo, ele começa a tratar como prioridade. Isso altera completamente a qualidade da ação. O quarto passo é criar um plano e começar imediatamente, mesmo que o plano ainda não esteja perfeito. Esse ponto destrói uma das ilusões mais perigosas, a necessidade de estar pronto para começar. Muitas pessoas ficam presas esperando clareza total, segurança total, condições ideais. Mas isso raramente acontece. A ação não é o resultado da perfeição, ela é o caminho para a construção da clareza. A Bíblia afirma que a fé sem obras é morta. Isso não significa apenas que a ação é importante, significa que sem ação, até mesmo aquilo que você diz acreditar permanece sem vida prática. A neurociência reforça isso ao mostrar que a ação gera feedback, e o feedback é essencial para o aprendizado e ajuste. Sem agir, você não coleta informação real. Sem informação real, você permanece preso em suposições. E suposições não constroem resultado. Então, começar, mesmo imperfeitamente, não é uma fraqueza do processo. É uma exigência dele. O quinto passo é escrever a declaração do desejo. Isso parece simples, mas carrega uma profundidade enorme. Quando você escreve, você transforma algo interno em algo visível. Você organiza o pensamento. Você reduz a ambiguidade. Você cria um registro que pode ser revisitado. E mais do que isso, você reforça o compromisso. A Bíblia já apontava isso ao dizer para escrever a visão. Escrever não é apenas registrar, é consolidar. É dar forma ao que antes era apenas sensação. Do ponto de vista científico, escrever envolve múltiplos sistemas do cérebro, linguagem, memória, coordenação motora, o que fortalece a retenção e o vínculo com aquilo que foi escrito. Ou seja, escrever não é apenas simbólico. É neurológico. É uma forma de tornar o desejo mais presente e mais consistente na mente. O sexto passo é ler essa declaração em voz alta todos os dias, pela manhã e à noite. E aqui chegamos a um dos pontos mais poderosos de todo o processo. Porque é aqui que o desejo deixa de ser algo que você pensou uma vez e passa a ser algo que você reforça continuamente. A repetição diária cria familiaridade. E a familiaridade reduz a resistência interna. Aquilo que no início parecia distante começa a parecer possível. Aquilo que parecia estranho começa a parecer natural.
A Bíblia fala de meditar dia e noite. E a ciência fala de repetição como base da neuroplasticidade. Quando você repete um pensamento com emoção, você fortalece as conexões neurais associadas a ele. Com o tempo, isso muda não apenas o que você pensa, mas a forma como você reage, decide e age. Em outras palavras, você começa a se tornar compatível com aquilo que sustenta. Agora, quando você conecta os 6 passos de Rio com os princípios bíblicos e com a ciência moderna, algo fica extremamente claro: não estamos falando de motivação. Estamos falando de reprogramação. Estamos falando de reorganizar a mente de forma intencional. Estamos falando de sair do piloto automático e assumir o controle do que você sustenta internamente. E isso nos leva a um ponto decisivo. Porque a maioria das pessoas até entende esses princípios, mas não aplica com consistência. E sem consistência, não existe transformação. Você pode se inspirar por um dia, mas se não sustentar, volta ao padrão antigo. Pode escrever uma meta, mas se não revisitar, ela perde força. Pode definir um desejo, mas se não protegê-lo, ele se dissolve em meio às distrações e pressões do ambiente. A transformação real não acontece no momento de empolgação. Ela acontece no processo de repetição silenciosa. Ela acontece quando ninguém está vendo, quando não há reconhecimento, quando não há resultado imediato. Ela acontece quando você continua, mesmo sem sentir vontade. E é exatamente aqui que o desejo verdadeiro se prova. Porque ele não depende da emoção do momento. Ele se sustenta pela decisão. A Bíblia fala de perseverança. A ciência fala de consolidação de hábitos. Rio fala de repetição disciplinada. Os 3 estão apontando para a mesma verdade: aquilo que você sustenta com consistência se torna dominante na sua vida. E aquilo que se torna dominante começa a produzir resultado. Agora, isso nos leva à conclusão inevitável. Você não está onde está por acaso. Você está onde está porque existe um padrão sendo sustentado dentro de você. Esse padrão pode ser invisível, mas é real. E enquanto ele não muda, nada muda de verdade. Você pode até experimentar pequenas variações, mas sempre volta para o mesmo nível. Porque a raiz permanece a mesma. Mas a boa notícia é que, se o padrão foi construído, ele pode ser reconstruído. E o ponto de partida dessa reconstrução é o desejo estruturado. Não o desejo fraco. Não o desejo ocasional. Mas o desejo que foi definido, valorizado, protegido, repetido e colocado em ação. Agora, depois de tudo isso, a pergunta não é mais o que você quer. A pergunta é: o que você está disposto a sustentar todos os dias, mesmo quando não houver resultado imediato? Porque essa resposta define tudo. Define sua direção. Define sua consistência. Define sua transformação. Define seu resultado. E talvez, pela primeira vez, você perceba que o problema nunca foi falta de oportunidade. Nunca foi falta de capacidade. Nunca foi falta de sorte. O problema foi tratar o desejo como emoção, quando ele sempre foi uma estrutura. E a partir do momento em que você entende isso, não existe mais como voltar ao ponto anterior. Porque agora você sabe. E quando você sabe, você não pode mais fingir que não sabe. Então a decisão é simples. Não fácil. Mas simples. Continuar desejando de forma superficial. Ou começar a construir de forma estrutural. E essa decisão muda tudo. Se você quer aprender a governar sua mente com princípios reais, se inscreva e comenta. Qual desejo você decidiu transformar em direção a partir de hoje?